A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por nos permitir entrar na sua residência ou no seu setor de trabalho mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida, não é? Nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus por essa oportunidade, por esse veículo de comunicação que está 24 horas por dia ao serviço do reino de Deus, essa programação evangélica, essa programação cristã, essa programação sadia que, através da TV e da internet, estamos aqui, através da Rede Brasil, trazendo o ensino da palavra de Deus, pregações, cultos, enfim, promovendo o crescimento e a edificação do povo de Deus. Se você já é cristão, se você já é evangélico, você sabe disso. O nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo das profecias bíblicas e dos eventos escatológicos. Agora, se você não é cristão, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Essa é a decisão mais importante que o ser humano pode tomar aqui nesta vida, nessa terra, para que possa ter direito à salvação, à vida eterna, ao perdão dos pecados e poder desfrutar de todas as bênçãos que estão reservadas para os salvos no presente e principalmente no porvir. Muito bem, como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas e nos programas anteriores nós estudamos algumas profecias do livro de Isaías. Vamos relembrar o que vimos nos programas anteriores? Abre a tela, por gentileza. Primeiro, nós vimos aquela profecia de Isaías 39, que os tesouros de Jerusalém seriam levados para a Babilônia, e vimos o seu cumprimento, Daniel capítulo 1, que essa profecia cumpriu-se na íntegra. Vimos também uma outra profecia que é sobre Ciro, isso mesmo, persa, que autorizaria a reconstrução do templo de Jerusalém. E nós vimos essa profecia maravilhosa, extraordinária, que está lá no capítulo 44 e 45 do livro de Isaías, e vimos o seu cumprimento nos 5 primeiros versículos do livro de Esdras. Vimos aí que Deus cumpriu a sua promessa, levantando Ciro, o persa, para autorizar o retorno do povo de Judá, de Jerusalém, para reconstruir o templo lá em Jerusalém. Pode trazer a tela, por gentileza? Hoje nós vamos estudar outra profecia agora, no livro de Isaías ainda, que está registrada no capítulo de número 58, que trata-se de uma mensagem de juízo contra o povo judeu, porque o povo judeu estavam até jejuando, mas estavam cometendo injustiças sociais, estavam ainda reclamando porque Deus não estava atendendo às suas orações. Abre a tela, por gentileza. Isso. O jejum que agrada a Deus é o título desta profecia, né? Talvez você, lendo esse tema dessa profecia, talvez você pergunte, mas será que isso é uma profecia? Sim, nós veremos que trata-se de uma profecia e Deus ensina ao povo judeu como eles deveriam jejuar. Traz a tela, por favor. Qual é o tipo de jejum que agrada a Deus? Mas antes de nós explicarmos esta profecia ou esse texto que está no capítulo 58 de Isaías, nós gostaríamos de falar um pouco sobre o jejum, tendo em vista, não é, que há muitos novos convertidos que estão assistindo o nosso programa, há muitos cristãos, muitos servos de Deus que ainda têm dúvida, né? Ainda tem alguns questionamentos sobre o jejum,
se realmente o cristão deve praticar o jejum, se o jejum foi uma prática só do Antigo Testamento, quais os propósitos do jejum, como nós devemos realizar o jejum. Então, antes de nós estudarmos essa profecia propriamente dita, que fala sobre o jejum que agrada a Deus, nós gostaríamos de falar um pouco sobre o jejum. Bem, primeiro eu gostaria de dizer que o jejum é um período de abstinência de alimento e água com o propósito de alcançarmos algo da parte de Deus. Um milagre, não é? Ou quem sabe para obter mais comunhão, mais intimidade com Deus. Então, duas palavras eu gostaria de destacar sobre o jejum. A primeira palavra é abstinência. É um período de tempo que nós, servos de Deus, vamos nos abster de água, de alimento. E a segunda palavra é propósito. Todo jejum deve ter um propósito, deve ter um objetivo, que pode ser alcançar da parte de Deus uma bênção material ou mesmo uma bênção espiritual. A Bíblia está repleta de exemplos de jejum, de respostas de Deus através do jejum. Eu vou citar aqui alguns dos muitos exemplos. No Antigo Testamento, por exemplo, nós encontramos um grande exemplo, que foi o exemplo da rainha Esté, quando Amã fez com que o rei assinasse um decreto para matar todos os judeus. Você lembra disso? E o rei assinou aquele decreto autorizando prender e matarem todos os judeus. E aí o que foi que aconteceu? A rainha Esté soube disso e ela combinou com Mardoqueu que ele iria orar e jejuar com os judeus e ela também iria com as suas moças jejuar, e Deus ouviu aquela oração, aquele clamor, aquela súplica, e Deus deu vitória ao povo judeu. Encontramos também outro grande exemplo de jejum no Antigo Testamento, até numa nação gentia ou gentílica, que foi os ninivitas. Quando Jonas pregou em Nínive, dizendo, dentro de 40 dias e Nínive será subvertida, o rei de Nínive ouviu a mensagem, pôs-se a buscar a Deus com jejum, com arrependimento e jejuando a Deus, e Deus poupou aquela geração. Nós vamos encontrar também outros exemplos, como o jejum de Daniel. Daniel também esteve orando e jejuando, esperando a resposta de Deus sobre sonhos e visões que ele precisava de interpretação, além de muitos outros exemplos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós encontramos, primeiro, o exemplo de Jesus. O próprio Jesus jejuou. E Jesus não estava jejuando com o intuito de alcançar da parte de Deus uma bênção material, não, mas para ter mais comunhão, mais intimidade com o Pai, antes de iniciar o seu ministério terreno. Por 40 dias, Jesus esteve jejuando, conforme o capítulo 4 do Evangelho escrito por Mateus. Outro exemplo no Novo Testamento é o exemplo da igreja lá de Antioquia, aquela igreja que havia profetas, havia doutores, aquela igreja onde o Espírito Santo falou e chamou Barnabé e a Saulo para uma obra específica, para as missões transculturais. E uma das características daquela igreja é que aquela igreja estava servindo ao Senhor com jejuns e orações. Então eu posso dizer sim que o jejum é um sacrifício que agrada a Deus. Alguns teólogos costumam dizer que o jejum é um reforço à oração. Além da oração, muitas vezes, nós jejuamos visando alcançar da parte de Deus ou uma bênção material ou espiritual. Quanto ao tempo, isso vai depender de pessoa para pessoa, Eu, levando em conta que tem muitos novos convertidos nos assistindo, eu vou falar um pouco sobre isso também. Alguém pode dizer assim, por exemplo, jejuar por um tempo indeterminado. Como assim, professor? Olha, Senhor, eu vou jejuar hoje a partir de meia-noite, eu vou jejuar até que eu venha suportar. Então, a pessoa não determinou o tempo. Então, até ele suportar, ele vai realizar aquele jejum. É uma opção. Outra opção é a pessoa determinar o tempo. Se vai jejuar até o meio-dia, se vai jejuar até as 15, às 18 horas, se vai fazer um jejum de 24 horas, enfim. Agora, isso deve-se levar em conta também a saúde física, não só a saúde espiritual, mas a saúde física. Por exemplo,
Existem pessoas que, por conta da idade, de algumas enfermidades, não podem fazer jejuns prolongados ou, dependendo de onde a pessoa trabalha, às vezes faz muito esforço físico e a pessoa não pode jejuar por um longo período. Existe ainda aqueles dois tipos de jejuns, que eu também quero falar sobre isso. Existe o jejum parcial e o jejum total. Qual é a diferença? No jejum parcial, a pessoa se abstém apenas de alimento, mas toma água, principalmente para pessoas que tomam medicamentos, para pessoas que têm problemas renais. Nós aconselhamos que esse jejum seja parcial, que essa pessoa passe um período de tempo sem se alimentar, mas não deixe de tomar água. E existe o jejum total, quando há a abstinência de alimento e de água. Mas é bom deixar isso bem claro, que o servo de Deus deve jejuar. O jejum serve como um reforço à oração, mas isso deve se levar em conta a saúde física, para que a pessoa não venha fazer longos jejuns, longo período de jejum, e isso venha trazer problemas físicos e psicológicos. Eu quero deixar bem claro aqui que, se a pessoa não tomar cuidado, esse excesso de jejum pode trazer problemas físicos ou até mesmo psicológicos. Mas em se tratando da profecia que nós vamos estudar hoje, nós vamos perceber que trata-se, na verdade, de uma mensagem de juízo, uma mensagem de condenação ao povo judeu, que estava até jejuando, mas não estavam se abstendo do pecado, estavam cometendo injustiças sociais, por exemplo. E Deus ensina como deve ser o verdadeiro jejum. Deus ensina que, além da abstinência do alimento, da água, Deus ensina aos filhos de Israel, ao povo judeu, que eles deveriam também se abster do pecado, das imoralidades, das injustiças sociais, e Deus faz uma promessa. Deus diz o que é que vai acontecer quando alguém se abstém não só de alimento e água, mas se abstém também das imoralidades, dos pecados. Deus promete abençoar, e nós vamos ver o cumprimento desta profecia, tomando por base um texto lá no livro de Neemias, que aplica-se muito bem a essa profecia. Abre a tela mais uma vez. O título dessa profecia é o jejum que agrada a Deus, e propositalmente hoje nós extraímos esse texto de Isaías capítulo 58, versículos 1 a 12, de uma outra versão. Geralmente o nosso programa nós sempre colocamos na tela o texto da Almeida, Revista e Corrigida, mas para facilitar a compreensão, hoje nós colocamos o texto da NVI, que é a Nova Versão Internacional. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Deus dizendo a Isaías: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Muito bem, você sabe disso, traz a tela por gentileza, que uma das principais funções dos profetas era denunciar os pecados da nação. Nós já dissemos aqui em vários programas que essa era uma das principais atribuições dos profetas: falar em nome de Deus, denunciar os pecados, chamar o povo ao arrependimento. E você sabe disso, mas eu faço questão de lembrar que os profetas foram levantados principalmente em períodos de apostasia, de abandono da fé, em períodos de injustiças sociais. E eles foram levantados com esse objetivo, de denunciar os pecados da nação e chamar o povo ao arrependimento. E Isaías foi um desses profetas que foi levantado por Deus mais ou menos no ano 700 antes de Cristo, para falar contra Judá e contra Jerusalém, para denunciar os pecados da nação. E é por isso que Deus diz que ele gritasse alto, que ele não se contesse, que ele pudesse, como a trombeta, anunciar o pecado da nação de Judá. E que pecado era esse? Passe a tela, por gentileza. O versículo 2 vai dizer assim, pode passar a tela. Diz assim: pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Então, que coisa interessante. É como se Deus dissesse assim, traz a tela, por favor.
Olha, eles estão até me procurando. Eles não me deixaram, não. Eles não me abandonaram. Eles estão até me procurando. Parece até que no coração deles tem o desejo de me agradar, de me servir. Abre a tela, por favor, para eu reler esse texto. Veja que coisa interessante. Deus diz assim, dia a dia me procura, ou seja, diariamente. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Até parece, mas você sabe disso. Que Deus não olha só para ações, Deus não olha só para atitudes, Deus olha para o coração, Deus olha para o interior, Deus olha para o íntimo do ser. Veja o que Deus vai dizer ao povo de Judá através de Isaías. Abre a tela novamente, versículo de número 2 ainda. Aí Deus diz assim, pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Como que diz assim? Até parece. Quem vê de longe, traz a tela, por favor. É como se Deus dissesse assim, quem vê a atitude desse povo que está me procurando, até parece pessoas religiosas. Até parece que eles querem me agradar, querem me servir. Mas você sabe disso. Deus conhece não só o exterior, mas Deus conhece o interior. Passe o texto, por gentileza. Veja o que diz o versículo 3. O que era que esse povo dizia? Dizia para Deus, por que jejuamos, dizem ele, e não o viste? Será que Deus não está vendo o nosso jejum? Por que nos humilhamos e não reparaste? Será que Deus não está vendo a nossa humilhação? Aí Deus responde as perguntas deles. Deus diz assim, contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Vocês exploram seus empregados. Traz a tela, por gentileza. Deus está dizendo assim, vocês até jejuam, vocês até se abstêm de alimento e de água, vocês até se humilham exteriormente, mas vocês estão explorando seus empregados. É como se Deus dissesse assim, do que adianta você estar jejuando se você está cometendo injustiças? Passe o texto, por gentileza, versículo de número 4. Aí Deus diz assim, seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas, em socos brutais. Veja que coisa interessante. Deus está dizendo assim, o jejum de vocês termina com confusão, com violência. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Deus está dizendo aos filhos de Israel, de Judá, olha, se vocês jejuarem dessa forma, cometendo injustiças, cometendo iniquidade, não espere jejuar hoje e eu responder amanhã, não. Deus está exigindo do povo, através de Isaías, que haja a abstinência não só do alimento e da água, mas das injustiças sociais, da violência, da maldade do coração. Deus está dizendo, não adianta você deixar de comer e beber. Se vocês estão praticando violência, injustiças sociais, Deus não se agrada disso. Continua, por gentileza, veja o que diz o texto. Aí diz assim, pode passar o texto, versículo de número 5. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinza? Será que é isso apenas que eu quero? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? Ou seja, Deus estava dizendo assim, será que é somente isso, vocês deixarem de se alimentar, deixarem de beber água, vestirem-se de pano de saco e somente isso? Não, Deus quer muito mais. Deus se utiliza de Isaías para dizer assim, olha, não é apenas isso que eu quero muito mais do que isso. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 6. Aí diz assim, o jejum que desejo não é este. Qual, Senhor? Aí ele diz, soltar as correntes da injustiça. O que significa isso, professor? Fazer o que é justo. Não adianta você jejuar se você está sendo injusto no seu comércio, no seu negócio, nas suas negociações. O que mais? Desatar as cordas do jugo. Vocês estão oprimindo.
vocês estão tratando os seus servos, seus empregados, como se uma corda amarrada num jugo, como se faz com um animal. Pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo, Deus está dizendo, eu quero de vocês que vocês façam bem, façam o que é bom, façam o que é correto, façam o que é justo, que não pratiquem injustiça, que vocês não estejam oprimindo as pessoas, oprimindo os pobres. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 7. Aí diz assim, não é partilhar comida com o faminto. É isso que eu quero, que vocês compartilhem, que vocês estendam as mãos ao aflito, ao necessitado. Abrigar o pobre desamparado, socorra, ajude. Você não pode ajudar, você não tem condição, você não sabe como fazer. Vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, do que adianta esse jejum e vestir-se de pano de saco se você não está dando comida ao faminto, se você não está abrigando o pobre, se você não está vestindo alguém que está precisando de uma roupa, está precisando de um lençol, se você está se recusando a ajudar o próximo. Em outras palavras, traz o texto, por gentileza, Deus está dizendo que você seja não só espiritual, não só uma pessoa que está jejuando, vestido de pano de saco, mas que você faça o bem, socorra, ajude, estenda as mãos. Em outras palavras, Deus estava ensinando o povo de Judá a ser justo e generoso. Em suma, é isso que Deus está dizendo. Seja justo nos seus negócios, seja justo, correto com os seus servos, com os seus trabalhadores. Não cometa injustiças. Não trate os seus servos como se fosse um animal preso, amarrado a um jugo. Estenda as mãos, socorra, faça o bem, distribua com os pobres, dê abrigo àquele que está necessitando, dê roupa àquele que está nu. É isso que Deus está ensinando. Passa a tela, por gentileza. Pode passar, versículo de número 8. E o que vai acontecer depois disso? Depois que você jejuar, deixar de cometer injustiça e passar a fazer o bem. Aí Deus começa a fazer promessa. Como que diz, aí sim a sua oração será ouvida. Aí diz, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada. É como se Deus dissesse assim, bênçãos começarão a acontecer na sua vida. As bênçãos começarão a ser derramadas sobre a sua vida. Deixa o texto aberto, por gentileza. Aí diz assim, e prontamente surgirá a sua cura. Olha aí, Deus está prometendo não somente bênçãos, mas Deus está prometendo até curar os enfermos. A sua retidão irá diante de você. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Deus está prometendo proteger, guardar o seu povo, abençoar o seu povo. Chuvas de bênçãos seriam derramadas sobre o povo judeu se eles buscassem a Deus com jejum, mas não só com jejum, mas se eles abandonassem o pecado, abandonassem as injustiças sociais e começassem a fazer o bem, estender a mão ao próximo, ao aflito, ao necessitado. Passe o texto, versículo de número 9, dando continuidade. Aí Deus diz assim, versículo 9, pode deixar aberto o texto, por favor. Aí Deus diz, aí sim você clamará ao Senhor e Ele vai responder. A sua oração será ouvida. Você vai clamar por socorro e Ele vai dizer, aqui estou, não é? Eu vou estar aqui para responder. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, essa opressão com os seus trabalhadores por causa da sua avareza, esse desejo de enriquecer às custas dos pobres, aí Deus diz assim, o dedo do acusador e a falsidade do falar. Se você eliminar isso aí, se você tirar a opressão, se você tirar as falsas acusações, se você tirar a falsidade, as bênçãos começarão a ser derramadas. Eu vou ouvir as orações de vocês, vocês vão clamar por socorro e eu vou responder. Estou aqui. Olha Deus dizendo que vai responder às orações, que Deus vai atender. Passe o texto, por gentileza. O versículo de número 10 diz assim, se com renúncia própria você beneficiar os famintos,
e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas. Se você renunciar a si mesmo para ajudar quem está passando fome, se você renunciar a si mesmo e satisfazer o desejo dos aflitos, a luz despontará nas trevas. Você vai ver uma nova jornada, um novo caminho, um novo agir de Deus na sua vida. A sua noite será como um meio-dia. Deus está dizendo assim, a sua vida, o seu caminho vai brilhar. Deus está falando de prosperidade material e espiritual. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 11. Aí diz assim, o Senhor o guiará constantemente. Deus estará guiando os seus passos. Deus estará guiando a sua vida. O que mais? Satisfará os seus desejos, onde? Numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Olha que coisa maravilhosa. Deus vai satisfazer os desejos, ainda que você esteja numa terra ressequida, lá no deserto, uma terra onde não há produtividade. Deus vai fortalecer os seus ossos, Deus vai te ajudar, Deus vai te socorrer. Você será como um jardim bem regado. Veja a diferença. Ainda que você esteja lá numa terra ressequida, lá no deserto, você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Que coisa interessante. Traz a tela, por gentileza. Deus, no seu eterno amor e na sua infinita misericórdia, Deus poderia simplesmente dizer assim, eu não estou me agradando desse jejum de vocês aí. Vocês estão realizando o jejum, mas vocês estão cometendo injustiças e pronto. Deus poderia simplesmente dizer isso. Mas veja que Deus usa o profeta para ensinar ao povo judeu o que eles deveriam fazer. Vocês estão vindo ao meu encontro, vocês estão perguntando por que eu não estou vindo, eu vou responder para vocês. Eu vou dizer para vocês qual é a razão de eu não estar respondendo às orações. Agora, se vocês procederem dessa forma, se vocês procederem dessa maneira, aí as bênçãos vão começar a ser derramadas sobre a sua vida. Você vai perceber que a luz vai brilhar no seu caminho. Ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja numa terra ressequida, você vai ser como um jardim regado. E é o Senhor que está prometendo, não sou eu, é o Senhor que está prometendo através de Isaías. Capítulo 58, versículo 12, que é o último texto dessa profecia. Aí diz assim, seu povo reconstruirá as velhas ruínas. E o que mais? E restaurará os alicerces antigos. Se vocês fizerem isso, o seu povo vai reconstruir as velhas ruínas e vai restaurar os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Que coisa interessante. Eu não sei se você lembra, mas no programa anterior nós falamos exatamente sobre aquela profecia do capítulo 44 e 45 de Isaías que falava sobre Ciro. Você lembra disso? Que Ciro foi chamado por Deus através de Isaías, mais ou menos 150 anos antes do seu nascimento, 200 anos antes, mais ou menos, de ele ser o grande dominador persa. Você lembra disso? Que Deus chama ele de meu pastor, de meu ungido. E Ciro autoriza o povo retornar para Jerusalém. Para quê? Para reconstruir o templo em Jerusalém. Depois o povo volta com Esdras para restaurar o culto lá em Jerusalém. Mas faltava reconstruir a cidade. Faltava reconstruir os muros da cidade. Faltava uma restauração na parte externa da cidade. Porque na lógica de Deus, que contraria a lógica humana, se fossem pessoas, seres humanos, que fossem dar início à restauração de Jerusalém, com certeza não iria começar pelo templo. Iria começar pelos muros, iria começar pelas casas e deixar o templo para depois. Mas a lógica de Deus é diferente. E Deus inicia a restauração de Jerusalém
exatamente do templo, através de Zorobabel. Depois, através da restauração do culto, através de Esdras. Mas faltava, porque Deus nunca deixa uma obra inacabada. Guarda essa palavra. Deus não deixa a obra inacabada. Quando Ele inicia, Ele conclui, Ele termina. Você veja a criação, que em 6 dias Deus criou todas as coisas, e no 7º dia Deus descansou. Ou seja, Ele concluiu a criação. Deus não deixa obras inacabadas. Os seres humanos às vezes deixam. Existem políticos aí que às vezes começam estradas, pontes, e às vezes deixam obras inacabadas. Deus não deixa nada inacabado. E Deus vai chamar um homem que estava lá no palácio, na fortaleza de Suzã, que estava sendo o copeiro do rei. E Deus vai usar este homem chamado Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. E eu não sei se você percebeu, mas esta profecia do capítulo de número 58, que é uma repreensão ao povo de Deus, porque eles estavam jejuando, mas eles não haviam se afastado do pecado. Havia abstinência apenas de água e de alimento, mas não havia abstinência do pecado. Deus ensina para eles o que eles deveriam fazer. Praticar justiças, não oprimir os seus trabalhadores. E Deus promete que eles seriam conhecidos como restauradores. Volta ao texto mais uma vez, versículo 58. Sim, versículo 12, isso. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Era Deus dizendo, quando o povo de Judá aprender a jejuar e abandonar as injustiças, eles serão conhecidos como restauradores de ruínas. Abre o texto mais uma vez, versículo 12. Pode abrir, por favor, versículo 12. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Que coisa interessante. Passe o texto, vamos ver o cumprimento? Aí nós vamos lá para o livro de Neemias. E deixa eu explicar algo aqui que é importante. Por favor, traz a tela para eu explicar algo. Na sua Bíblia, o livro de Neemias está antes do livro de Isaías. Com certeza está, não é? A não ser que você esteja com a Bíblia em ordem cronológica. Mas a história de Neemias ocorreu depois do livro de Isaías. Porque Isaías profetizou mais ou menos 700 anos antes de Cristo. O povo foi para o cativeiro babilônico de 606 a 586. Estiveram 70 anos lá em Babilônia. Em 536 a.C., eles voltaram com Zorobabel, depois com Esdras, depois é que retornaram com Neemias. Então, Neemias é de um tempo muito posterior a Isaías. Mas vamos ver o cumprimento desta belíssima profecia de que quando o povo jejuasse e abandonasse o pecado, eles seriam conhecidos como restauradores de muros e de ruínas. Abre a tela, por gentileza. O livro de Neemias é um dos livros mais extraordinários da Bíblia. Abre a tela, diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Ou seja, Neemias, mesmo no palácio, sendo copeiro do rei, o que é que ele tinha? Muitos privilégios. Ele tinha as melhores vestes, porque ele era copeiro do rei. Ele tinha as melhores refeições, porque ele comia a comida do rei. Ele estava no palácio, ele tinha segurança, era uma posição muito honrada, muito privilegiada. Era uma posição de alta confiança dos reis. Um copeiro que era aquele espécie de garçom que servia vinho ao rei. Mas o coração de Neemias, onde estava? Estava em Jerusalém.
O coração dele não estava em Suzã, ele estava em Jerusalém. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir, que o judeu é patriota, que ele ama a sua pátria, ele ama a sua terra. Ele estava preocupado com a situação lá de Jerusalém. Quando Anani vem lá de Jerusalém, depois do cativeiro, depois da restauração, depois de Esdras e Neemias, de Zorobabel e Esdras, ele procura saber como é que estão os judeus, como é que está a cidade de Jerusalém. E as notícias não eram muito boas, não. Passe o texto, por gentileza. Qual foi a resposta de Anani? Ele disse assim, olha, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém, fendido. E as portas, queimadas a fogo. Passe o texto, versículo 4. A situação era deplorável, era difícil. E quando Neemias ouviu isso, disse, sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Com certeza, a nação de Judá, esses judeus já não eram mais os mesmos, que estavam cometendo iniquidades, injustiças sociais. Não, agora já era uma outra geração, que havia sido castigada, que havia sido humilhada. Era um povo mais quebrantado. E encontra agora na vida de Neemias, esse homem, apesar de uma posição privilegiada, o desejo de voltar a Jerusalém para reconstruir os muros, para restaurar a cidade de Jerusalém. E o que é que Neemias faz? Vai orar, vai jejuar, como que diz assim, está em ruínas, mas Deus é especialista em restaurações. Passe o texto, por gentileza, capítulo 2, versículos 1 a 8. Aí diz, sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Mas nesse dia, Neemias estava com o rosto triste. Passe o texto, por gentileza. Aí diz assim, versículo de número 2. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Você não está doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Você está triste, está acontecendo alguma coisa. Então temi muito em grande maneira e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Passe o texto, versículo 4, por gentileza. E o rei me disse, pode passar o texto, por favor? Aí diz assim, e o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Eu orei como que diz assim, eu pedi sabedoria a Deus, e eu disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique, para que eu restaure os seus muros. Pode passar o texto, por gentileza? Versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Como que diz assim, Neemias, eu não quero que você vá e fique lá, não, eu quero que você volte, eu quero que você volte a me servir. E ele disse, e aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Então ele combinou o tempo de ir, de restaurar os muros de Jerusalém e voltar. Pode passar o texto, por gentileza, versículo 7 e versículo 8. Aí diz assim, disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio. Veja que coisa interessante. O rei não só autorizou ele ir, mas deu cartas. Para quê? Para que as pessoas, os governadores dessem passagem. Permitisse que Neemias passasse com a sua comitiva, com a sua caravana, até que ele fosse levar o material para restaurar os muros. Versículo 8, que é o último texto que vamos ler hoje. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus, sobre mim. Que coisa maravilhosa! É claro que se nós fôssemos continuar lendo o livro de Neemias,
há muitas profecias, há muitos registros, há muitas lições de liderança que nós podemos aprender com Neemias e o seu livro, mas nos detemos apenas a esses poucos versículos. Mas para mostrar essa verdade, que quando o povo de Deus busca a Deus com jejum, busca a Deus com oração, mas acima de tudo, com o coração limpo, com o coração afastado do pecado, com amor no coração, com o desejo de ajudar o próximo, estender a mão ao aflito, ao necessitado, Deus atende a sua oração. Deus responde, e Deus se utiliza muitas vezes das circunstâncias adversativas para realizar milagres. O povo de Jerusalém, como disse Anani, estava em miséria, o muro estava fendido, as portas estavam queimadas a fogo, mas Deus coloca o desejo no coração de Neemias, que poderia nem se preocupar com isso, porque ele estava no palácio, ele estava seguro, mas o que acontece? Neemias começa a se preocupar agora com o povo, começa a orar, começa a jejuar, e Deus se utiliza de Neemias, Deus se utiliza do rei Artaxerxes para permitir que ele fosse, que ele levasse cartas pedindo autorização para passar nas estradas, que ele levasse madeira, materiais para reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém, e assim a cidade de Jerusalém foi restaurada. Os muros foram reedificados em 52 dias, graças à oração, ao jejum de um homem que estava ali no lugar certo, no tempo certo, para realizar a obra de Deus. Então nós aprendemos dessa profecia de Isaías que o jejum que agrada a Deus é aquele jejum que nós nos abstemos não só de água, não só de alimento, mas nos abstemos também do pecado e estendemos a mão ao aflito, estendemos a mão ao necessitado para socorrer aquelas pessoas que precisam de nós.